Deus, aleluia. Deus te abençoe, Verônica. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 2, está aí o endereço. Amém para todo mundo? Amém? Então vamos lá, verso de 1 a 3, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Para ficar mais fácil, né, o entendimento. Não sei qual é a versão que você vai usar. A verdade é que não difere, a verdade não distorce, né? Porque a palavra do Senhor em qualquer versão é a palavra do Senhor, amém? Então na versão que eu vou ler para você, diz assim: o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel, como me amava, quando éramos recém-casados, algumas versões diz noivos. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando éramos recém-casados, lembro como me seguiu pelo deserto, por terra que não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tu venhas falar, ó Deus querido, a cada um coração aqui, como já tens falado comigo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra agora, Senhor Deus, meu Pai, encontre, meu Deus, meu Pai, terra fértil, meu Deus, em cada um dos nossos corações, ó Pai, e que venha germinar, venha, meu Deus e meu Pai, produzir frutos, Senhor, dos quais o Senhor possa se alegrar. Meu Deus e meu Pai, abençoa este Teu servo que contigo fala, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu gostaria que nesse momento você evitasse levantar, se locomover. Preste atenção naquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, amém? Então diz assim: se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. De novo, se o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Amém? Vira para o seu irmão do lado e fala assim: aperta o cinto. Queridos, a mensagem dessa noite tem como título, fala para mim. Isso, o que Deus espera de nós agora em 2021. Jeremias foi chamado para o ministério profético ainda muito jovem. Profetizou durante 40 anos. E Jeremias, a palavra de Jeremias era sempre trazendo exortação da parte de Deus ao povo, para evitar que o povo fosse parar no cativeiro, o que foi inevitável por causa do comportamento deles. Alguns pregadores, inclusive apelidam Jeremias de o profeta chorão, porque ele chorava por aquele povo, porque ele não queria que aquilo que o Senhor pedia a ele a transmitir acontecesse verdadeiramente. E quando isso aconteceu, quando ele viu as pessoas sendo retiradas, arrastadas das suas casas, crianças sendo maltratadas, pisoteadas e tudo sendo destruído, Jeremias chorou copiosamente ao ver essa situação. As autoridades da época se juntaram
para de alguma forma rejeitar, boicotar a palavra de Deus que era trazida através do profeta Jeremias. E com isso ele se tornou um profeta impopular, solitário, sofreu tudo que você possa imaginar, foi perseguido, humilhado, menosprezado, foi preso, açoitado, uma vez jogado num poço de lama ali para morrer. Não fosse a misericórdia de Deus, ele teria morrido ali. E o que mais impressiona é que, embora aquele povo fosse extremamente religiosos, eles desprezavam o principal, que era a palavra de Deus. Apesar deles não terem abandonado o templo, apesar deles estar sempre reunidos nos seus cultos, mas o principal eles tinham feito, que foi abandonar Deus. E segundo o que a Bíblia nos relata, querido, o povo confiava, adorava mais o templo do que o Senhor do templo. Eles haviam colocado a fé na sua religião e não em Deus. Eles acreditavam que se eles estivessem no templo, enquanto o templo estivesse ali com eles, que era para eles o orgulho deles, eles achavam que estaria tudo bem com eles, mesmo estando vivendo uma vida completamente errada. Querido, e hoje não é diferente. Há pessoas que acham que por estar na igreja, por ser membro de uma igreja, por frequentar uma igreja, por às vezes até participar, ter algum cargo, alguma ocupação na igreja, acha que com isso pode levar a vida do jeito que quiser. Está enganado. O tempo passou, mas o Deus é o mesmo, Deus não muda. Aleluia. Então no texto Jeremias aqui traz uma mensagem da parte de Deus, que mostra o sentimento de Deus para com o seu povo. Deus olha para a nação de Judá e a vê como uma noiva, ou como uma esposa, conforme algumas versões, que ao longo do tempo o amor esfria, que ao longo do tempo toda aquela paixão, devoção se acaba. Deus então, através do profeta, traz uma palavra carregada de amor e de compaixão, no sentido de que aquele povo pudesse voltar para ele, o povo que ele tanto amava. Querido, eu quero então, tomando como base esse texto da palavra de Deus, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para esta noite, para esta última mensagem desse ano, que tem como tema o que Deus espera de nós no ano de 2021. Então vamos lá, no ano de 2021, primeira coisa que Deus espera, pode saltar aí para mim, fala para mim. Deus espera o quê? Que o nosso relacionamento com Ele volte a ser como era antes. Olha o que diz o verso 1: o Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu me lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados, na minha versão. Ah, querido, Deus tinha saudade do tempo em que o seu povo realmente se relacionava com Ele, com paixão, com profunda devoção. E Ele chega a dizer: olha, vocês lembram lá do tempo do deserto? Querido, durante 40 anos, ali no deserto, aquele povo recebeu do Senhor toda a providência. O povo, Deus na sua misericórdia, deu ao povo vestes, deu calçados, que durante 40 anos não envelheceram. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei qual é o mistério, só sei que acontece, até porque milagre, o nome já diz milagre, não se explica. Aquelas crianças iam crescendo, a roupa e o calçado cresciam junto. Eita glória! Ainda bem que tem muita gente hoje que não viveu naquela época, senão eu te contar, porque tem gente que até no culto de final do ano, não tem roupa nova. Tem 300 vestidos dentro do guarda-roupa, mas não, tem que ter uma roupa nova.
Querido, Deus então cuidava daquele povo. Quando o povo tinha sede, Deus fazia brotar água da rocha. Quando o povo tinha fome, Deus mandava pão do céu. Quando aquele povo enfrentava enfermidade, Deus curava. Quando o povo havia inimigos no caminho, na jornada, Deus dava livramento. E apesar de o povo ter experimentado todo esse cuidado de Deus, todo esse amor, todo esse carinho, Deus está dizendo que o povo se comportava como uma noiva, como uma esposa que esqueceu do seu amado e se entregou a outros homens. Era assim que ele comparou. O relacionamento para com Deus foi trocado pelos ídolos. Outros deuses passaram a ocupar o lugar que deveria ser somente e tão somente de Deus. Sabe, querido, isso deveria provocar em nós também uma reflexão, uma avaliação da nossa vida, uma espécie de check-up, para ver se na nossa vida espiritual nós também não estamos cometendo o mesmo erro. Será que Deus não sente saudade também dos tempos em que nós nos relacionávamos com Ele? Será que nós já andamos com Deus de maneira mais fiel, de maneira mais profunda do que temos andado hoje? Querido, eu já tive o desprazer de ouvir algumas vezes algumas pessoas dizer assim: olha, eu já fui melhor crente do que sou hoje. Querido, isso é terrível, trágico. Quando o crente chega a dizer eu já fui melhor, porque para nós temos que melhorar cada dia mais, não é esfriar, não é voltar atrás. Por isso que o primeiro ponto é esse, que o nosso relacionamento volte como era antes. Será que tem algum ídolo ocupando o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida? Não, pastor, eu não tenho ídolo. Porque a ideia que muitos têm, querido, é que ídolos são aquelas estatuetas, aquelas imagens de escultura. Não, querido. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. O lugar que deveria ser de Deus está sendo ocupado por outras coisas. Tem gente, por exemplo, que passa mais tempo lendo e se informando e sabe tudo a respeito de time de futebol, mais tempo se informando do que lendo a Bíblia. Falta o culto, mas não falta o jogo. Para outros o ídolo é o seu carro. Pudesse ele dormir até dentro do carro, ai de quem encostar no carro. Às vezes a esposa está lá precisando de uma sandália nova, não pode, mas gasta 2, 3 mil reais no som do carro. Para outro, o ídolo é o dinheiro. Esse então, como tem ocupado o lugar de Deus na vida de muitos crentes. Outros, o ídolo é a namorada, é a noiva. Mata o trabalho, mata a faculdade, deixa de vir ao culto, mas não deixa de ver a namorada de jeito nenhum. Tem gente que até filho passa a ser ídolo. Certa vez o pastor foi visitar uma senhora e disse: mas irmã, não tem visto mais a irmã na igreja, a irmã não aparece mais. Pois é, pastor, agora já viu, né, e tal, com filho e tal, criança e tal. Ele falou: irmã, então nós vamos ajoelhar agora, vamos fazer uma oração para Deus levar seu filho. Que isso, pastor, pelo amor de Deus? Ué, se o filho está atrapalhando a irmã de servir a Deus, vamos pedir para tirar. Porque nada deve tirar o lugar de Deus, amém, gente? Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Querido, pergunte a si mesmo, faça uma autoavaliação. Pergunte a Deus: Deus, na minha devoção ao Senhor, a minha devoção ao Senhor é maior, é melhor hoje do que era antes? Você tem buscado mais a Deus hoje do que buscava antes? Deus continua sendo o maior prazer da sua vida como era antes? Pergunte a si mesmo. Faz uma avaliação, como é que anda a sua vida de obediência, a sua vida de santidade, a sua fidelidade, o seu compromisso com o reino de Deus, com as coisas referentes ao reino de Deus. Querido, Deus tem saudade
do tempo em que nós tínhamos uma devoção mais pura, mais verdadeira, mais sincera com Ele. Então, querido, que neste ano de 2021, nós possamos realmente a voltar um relacionamento com Ele como era antes. É isso que Deus espera nesse ano de 2021. Segunda coisa que Deus espera de nós desse ano, fala para mim. Está dando para você ver lá de trás? Parece que ficou pequenininho, né? Vamos lá, que o nosso amor a Ele seja igual ao do primeiro amor. Isso se torna ainda mais interessante quando no texto Ele nos vê como uma noiva, como recém-casados. E aí essas palavras, então, querido, traz uma grande expressão de carinho nessa figura de linguagem. É como se o noivo exclamasse para sua noiva dizendo: olha, eu me lembro daquele tempo em que você, me lembro com saudade do tempo em que você se preparava para encontrar comigo. Eu me lembro do tempo em que estar comigo era o maior prazer do seu coração. Eu me lembro daquele tempo em que você fazia as suas promessas, as suas juras de amor, de fidelidade, de lealdade. Querido, esse era o sentimento de Deus para com o povo. É assim que Ele se expressa. Querido, precisamos voltar e com urgência ao primeiro amor. Deus diz isso para a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, lembra de onde caíste, se arrependa e volte ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, como aquele era tão bom aquele tempo. Você tinha um desejo de estar na obra, na casa de Deus. Você tinha desejo ardente de ler a Bíblia, de orar, de levar as pessoas para a igreja, de falar de Jesus. Você não conseguia se conter. É isso que Deus está dizendo: eu quero que vocês voltem a esse tempo. Querido, precisamos voltar a amar a Deus como nós amávamos antes, incondicionalmente, querido, sem nenhum interesse. Amar a Deus de maneira pura, de maneira verdadeira, sincera. Precisamos restituir a Ele aquela paixão, a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Sabe, muitos vêm ao culto hoje, mas o coração está seco, vazio, frio. Sua alma já não está mais enamorada de Deus. Já não tem mais aquela paixão. A adoração virou apenas um ritual religioso, o primeiro amor esfriou. Estar na presença de Deus já não é o grande prazer da vida de muitos crentes, querido. Por isso que, lamentavelmente, hoje nós vemos uma geração de crentes vazios, fracos, frios, indiferentes, insensíveis, cheios de impureza. A vida já não é mais santa, Deus já não é o grande prazer da sua vida. E era assim que o povo de Judá se comportava. Aquele povo ia ao templo, como falei, era o orgulho deles, tinham toda a sua religiosidade, para eles estava tudo bem com eles, gostava do templo, gostava dos rituais, mas o primeiro amor, querido, e a comunhão com Deus já não existia mais. E o que Deus diz para mim e para você, o Espírito de Deus diz aqui, 2021, nós possamos restituir a Ele, querido, o nosso coração, o nosso amor, que o amemos como o amávamos antes. Amém? Terceira e última. Qual é? Que a nossa vida esteja no seu altar. Querido, quando eu falo vida no altar, eu estou falando a vida na presença de Deus, amém?
Não há lugar melhor para nós do que estar no altar, ou seja, estar na presença de Deus. Melhor do que todas as conquistas que você tiver em 2021, e eu oro para que você as tenha. Melhor do que todos os projetos e os seus sonhos que serão realizados em 2021, e oro para que você os tenha, que isso aconteça. Mas melhor do que tudo isso, querido, é estar na presença de Deus. Não há melhor lugar. O altar é mais prazeroso do que todas as coisas deste mundo, querido. Então, se você quer começar o ano de 2021 bem, e quer ter um ano abençoado, termine o ano de 2020, querido, subindo no altar, achegando-se à presença de Deus, e lá permaneça durante todo o ano, e você vai ver as bênçãos fluir na sua vida. No verso 3, querido, há uma nota triste, um lamento de Deus. Ele diz assim no verso 3: então Israel era só meu. Israel era santidade, era consagrado para o Senhor. Prestar atenção, era, deixou de ser. Que tristeza! Deixou de ser a nação pura, a nação santa, deixou de ser uma nação consagrada e separada e dedicada a Deus. Deus está dizendo: olha, eu me lembro do tempo da sua dedicação, eu me lembro do tempo que você era só meu, que você era consagrado, que você era só santidade a mim. Ei, querido, Deus tem saudade, querido, do tempo em que a nossa vida era consagrada a Ele. Deus espera que em 2021 nós possamos realmente mudar a nossa atitude, deixar essa frieza, essa apatia, essa falta de compromisso que muitas vezes temos para com Ele, para com a sua obra. Pessoa, parece que o que aconteceu nessa pandemia foi a melhor coisa, que não vem mais para a igreja e parou de vir. Alguns já até chegaram e falaram: pastor, não vou voltar mais. Amém, meu irmão, vai com Deus, não sei, depois você acerta com Ele. Estou muito feliz, querido. Deus é testemunho, meu coração está muito feliz, muito alegre de ver vocês aqui. Mas também eu oro por aqueles que estão em... Eu sei que tem muita gente que gostaria de estar aqui, estão me ouvindo através da internet. Deus abençoe você também. Sei que você gostaria de estar aqui, mas infelizmente tem pessoas que poderiam estar, não tem nenhum problema, mas também não estão. Entenda, querido, que para Deus não é suficiente você estar na igreja, trabalhar na obra, participar de um culto animado. Tem gente que quanto mais barulho, quanto mais pular, quanto mais para ele melhor. Às vezes ainda tira o suor e fala assim: ô culto abençoado. Não sei, querido, se foi assim. Que você queimou algumas calorias, eu não tenho dúvida, mas quanto a ser abençoado, não sei. É você e Deus. Porque é mais do que isso, querido, é preciso ter um coração, querido, puro, uma vida consagrada, uma vida dedicada a Ele, ou seja, uma vida no altar de Deus. Mas para ter uma vida no altar, querido, tem um preço a ser pago. Para ter vida no altar há algumas exigências. Vida no altar requer obediência, dedicação na obra de Deus, exige sacrificar a carne com as suas paixões. Jesus diz lá em Lucas 33, dizendo: olha, aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo: olha, se você não renunciar a tudo quanto tem, você vai ser um discípulo de segunda categoria. Não, ele está sendo muito, muito sincero. Ele está dizendo: não pode, não tem possibilidade de você ser meu discípulo, se você não renunciar todas as coisas. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de confissão, altar é lugar de arrependimento,
Altar é lugar de renúncia, é lugar de entrega, é lugar de rendição, querido. Altar é lugar de submissão, e é isso que Deus quer de nós. Aleluia. Então, querido, o recado de Deus para mim e para você nessa noite, que o Espírito colocou no meu coração, é que 2021, Deus está esperando, aguardando ansiosamente, que nós voltemos a nos relacionar com Ele como antes, que nós voltemos a amá-lo como antes, que nós realmente consagremos as nossas vidas e as coloquemos no altar de Deus. Esse é o desejo de Deus, e que seja esse o desejo dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Foi abençoado com essa palavra? Amém? Muito bem. Deus abençoe, queridos. Feliz ano novo, agora em português. Você quer ouvir em mandarim também, chinês? Não, mas vou deixar quieto. Deus abençoe. Feliz ano novo para todos vocês, tá? Que 2021 seja aquele ano de bênção. Amém, querido? Vamos em paz, Deus nos acompanhe, tá?